A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, estamos aqui mais uma vez em nosso canal para deixar uma palavra de reflexão para a tua vida, amém? O tema da nossa meditação hoje será sobre o espírito do anticristo. Na primeira epístola do apóstolo João, no capítulo de número 2, versículo de número 18, está escrito assim: Filhinhos, é já a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, também agora muito se tem feito o anticristo. Por onde conheceremos que é já a última hora? Saíram de nós, mas não eram de nós. Porque se fossem de nós, teriam ficado conosco. Mas isto é para que se manifeste que não são todos de nós. Queridos, em rápidas palavras, nós vamos aprender aqui dentro desta epístola de João como identificar o espírito do anticristo, como perceber como ele age e aonde ele está. O espírito do anticristo, ele já operava na época do apóstolo João. Ele já agia na época do apóstolo João. E também este espírito do anticristo, ele já age no mundo. Este espírito do anticristo já opera no mundo. Mas como nós vamos identificar este espírito do anticristo? De que maneira nós vamos conseguir discernir e entender que este espírito está agindo? Nós vamos aprender aqui. No verso de número 18 do capítulo 2 da primeira epístola de João, quando ele se refere a filhinhos, quando ele diz essa palavra filhinhos, ele está se referindo à igreja. E quando ele diz que já é a última hora, ele está se referindo aos últimos dias. É a mesma expressão que Paulo usa nas suas cartas para dizer sobre os fins dos tempos, sobre os dias difíceis, dias trabalhosos. Então, no verso 18, Deus está dizendo: igreja, já é a última hora, já é o fim dos tempos. Estamos passando sobre dias maus, dia de dificuldade. E aí ele diz assim, ó: igreja, já é a última hora, dias difíceis, como vocês ouviram, aqui no texto está assim: como ouviste que já vem o espírito do anticristo, e muitos já se têm feito anticristos, e por isso sabemos que é a última hora. Ou seja, aqui João vai nos dar a primeira dica de como identificar este espírito do anticristo. Como que nós vamos conseguir discernir a atuação do espírito do anticristo? Primeiro, está no verso 18. Nós vamos conseguir discernir o espírito do anticristo através daquilo que nós ouvimos. Nós vamos conseguir discernir o espírito do anticristo através daquilo que nós ouvimos. E como João está dizendo que nós vamos identificar o espírito do anticristo através daquilo que nós ouvimos? Porque o anticristo, ele opera com o espírito do erro. O espírito do anticristo opera com o espírito do engano, com o espírito do erro. Ele opera com o espírito da maldade, do engano, da mentira. E aí Paulo, ele vai dizer que
a mensagem dos falsos cristos, dos anticristo, daqueles que são tomados por este espírito do anticristo, a mensagem deles são mensagens enganadoras. Está no capítulo 4, versículo de número 1 de 1 Timóteo. O ensinamento dos falsos cristos é tomada por um espírito de engano, e a doutrina deles é uma doutrina de demônios, e o espírito que opera neles é um espírito de hipocrisia e de mentira. E estes homens que são os falsos, eles têm as suas mentes cauterizadas, as suas mentes corrompidas, fechadas contra a verdade de Deus. Então, se cumpre o que João diz no capítulo 2, verso 18, que nós vamos discernir o espírito do anticristo por aquilo que nós ouvimos, através da sua falsa doutrina, do seu falso ensinamento, da sua falsa mensagem, da sua falsa teologia. Porque aqui, nesta epístola de João, que no sermão profético Jesus vai falar dos falsos cristos, falsos profetas, esse espírito de apostasia que já opera em nosso meio, esse espírito de falsidade, de engano, de mentira, de falsos cristos, de falsos profetas, esse é o espírito do anticristo, o espírito do erro que opera em nosso meio. E na época de João, estes falsos, eles estavam dizendo que tinham um novo conhecimento, e que eles tinham uma nova unção. Olha aí, eles queriam desviar a igreja do seu ensinamento. Eles queriam fazer a igreja caírem na fé, descaírem na fé. E João fala que nós vamos discernir através do ensinamento. Mas João falou assim, ó, eu escrevo para vocês as mesmas coisas, lembrando vocês, para que vocês não esqueçam, porque vocês já sabem da verdade. E aí vem Paulo dizendo, permanecei na verdade, permanecei naquilo que vocês aprenderam, porque vocês sabem de quem vocês aprenderam. Porque o espírito do anticristo opera através dos falsos mestres, falsos profetas, através do engano, da mentira, do erro, da falsidade. E estes homens, eles dizem que têm o conhecimento, que têm a unção, que conhecem a Deus, mas eles negam a eficácia desse poder. Eles negam o Pai, negam o Filho, negam o Espírito Santo, negam a deidade de Cristo, a trindade de Cristo, a doutrina da salvação. Eles negam o Senhor soberano que vos resgatou, trazendo sobre eles a repentina destruição. Eles dizem que conhecem a Deus, mas eles não conhecem, porque João diz no capítulo 1 que aquele que conhece a Deus deve andar na luz, como na luz Deus está, porque Deus é luz e não há nele a treva. O espírito do anticristo que opera através dos falsos mestres, falsos profetas com o espírito de engano, eles não conhecem a Deus, porque a teologia deles é falsa, a vida deles é falsa, a mensagem deles é falsa, eles não estão na luz, eles estão em treva. Eles dizem que conhecem a Deus, que tem uma unção específica, diferenciada, que tem o conhecimento, mas eles não conhecem a Deus. Porque João disse no capítulo 1, aquele que diz que conhece a Deus deve guardar os seus mandamentos, deve guardar a sua palavra e andar como ele andou. Então aqui eles não guardam o mandamento porque eles negam a Cristo. Eles negam o Senhor Jesus. Então João vai falar aqui para uma igreja que quer permanecer de pé diante desse espírito do anticristo, uma igreja verdadeira que não vai ser enganada por estes falsos, por este falso conhecimento, por estas falsas doutrinas, é uma igreja que tem a unção do santo,
Quando ele diz, se refere a essa unção do santo, ele está querendo dizer uma igreja que tem o Espírito Santo, o Espírito da verdade, o Espírito que nos guiará em todas as coisas, o Espírito que nos ensinará todas as coisas, o Espírito que nos ensinará a discernir que nem todo o Espírito que diz Senhor, Senhor é de Deus e entrará no reino dos céus. É este Espírito que João diz, a igreja verdadeira, o crente verdadeiro, que tem este Espírito, que tem a palavra, permanece naquilo que ele aprendeu até o fim. Não nega o Pai, não nega o Filho e não nega o ensinamento a qual eles aprenderam desde o início. Então João diz que um crente, uma igreja verdadeira, é uma igreja que não desvia da sua doutrina, é uma igreja que não é levada a vento por roda de doutrina, de ensinamento de homens e de demônios. Uma igreja verdadeira é uma igreja que permanece até o fim. Como nós vamos vencer esse espírito do anticristo? Com a palavra de Deus. Nós vamos vencer esse espírito de Cristo com a palavra. Nós vamos vencer esse espírito do anticristo com a mensagem do Senhor, permanecendo, porque a marca da igreja verdadeira, do crente verdadeiro, é aquele que permanece até o fim. É a marca de um crente e de uma igreja verdadeira. Porque da onde saiu o espírito do anticristo? João diz, versículo 19, saíram de nós, porque não era de nós. De onde saiu esse espírito do anticristo? Do meio da igreja, do meio do povo de Deus, do meio dos púlpitos. Eles saíram de nós. E por que eles saíram? Para revelar quem realmente eles são. Porque eles não eram de nós. Porque se fosse de nós, permaneceriam conosco. Mas por que eles saíram? Porque eles nos negaram. Porque eles foram embora para revelar quem realmente eles são: falsos, enganadores, mentirosos. E o espírito que habita na vida deles é um espírito de engano, é um espírito de erro. Mas João diz que o cristão verdadeiro, a igreja verdadeira, eles não vão sair de nós, não vamos abandonar, não vamos deixar, não vai se apostatar da fé, não vai trair o Senhor. Mas o crente que é verdadeiro, ele vai até o fim, ele vai permanecer até o fim naquilo que ele aprendeu, cheio do Espírito Santo e da palavra. Então, meu irmão, não se engane, porque o espírito do anticristo está operando no nosso meio. Ele fará prodígios, sinais e também fará maravilhas, mas não se engane, porque o Satanás se transfigura em anjo de luz e fará grandes sinais e prodígio, mas nós não precisamos de sinais, porque o maior sinal o Senhor já nos deu na cruz do Calvário, que foi morrer por mim e por você. Os judeus corriam atrás de sinal, mas nós não precisamos de sinal, porque ele já nos deu o maior sinal. Ele disse que ele se referiu ao profeta Jonas, dizendo que ele ficaria 3 dias e 3 noites no ventre, no seio da terra. Ele estava falando da sua morte e da ressurreição. Então esse é o maior sinal que ele nos deu. Então, queridos, cuidado com os sinais e cuidado com o que você tem ouvido. Não seja enganado por este espírito, mas examine as escrituras. Seja um crente bereano. Deus abençoe. Vença este espírito em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe.